paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, e versículo de número 8 ao 10, que vai nos dizer assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus tinha um chamado grande para a história de Jeremias, mas Deus deixou bem claro que ele não poderia temer diante dos adversários. Muitas vezes, para vivermos os grandes propósitos de Deus, precisamos não temer. Precisamos não dar lugar ao medo, não ter medo da cara feia, daqueles que não vão gostar, daquilo que pode dar errado. Nós precisamos focar no Senhor. Quando Deus chama Jeremias, ele promete uma proteção sobre a vida dele. E o Senhor trouxe homens e mulheres aqui para te dizer: não tenha medo, porque eu estou te protegendo. Não tenha medo, porque eu estou te guardando. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Quando o Senhor está conosco, nós não precisamos temer a nada, Ramanto de Candaraia, e nem a ninguém, porque Deus, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra. E o Senhor deixou bem claro para Jeremias que o Senhor estaria com ele para o livrar. Tudo que Deus te mandar fazer, não tenha medo, mas seja obediente à ordem do Senhor, porque ele estará com você. É bem verdade, irmãos, que os propósitos de Deus não são fáceis. Os propósitos de Deus, muitas vezes, vai requerer de nós esforço, ânimo, coragem, para podermos viver aquilo que o Senhor direcionou para a nossa vida. Nós sabemos que o chamado de Jeremias não foi um chamado fácil. O próprio Deus deixou bem claro que ele não só estava ali para edificar e para plantar, mas ele estava ali, irmãos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Ou seja, Jeremias seria um profeta que seria usado não somente para a edificação, para o plantio, mas também para falar o que Deus faria como juízo. E muitas vezes, quando o Senhor nos chama para falarmos a verdade, para sermos verdade, nós vamos passar por perseguições. Nós sabemos que o chamado de Jeremias foi um chamado muito árduo e dolorido. Jeremias foi perseguido pelos próprios conterrâneos. Jeremias foi perseguido pelos próprios parentes. E conosco não é diferente. Quando temos um chamado de Deus, precisamos estar preparados para as perseguições, para as lutas, para as adversidades. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. E se Deus está dizendo: eu estou com você, nós não precisamos temer a nada. E hoje é uma garantia na vida de homens e mulheres que estão me ouvindo agora: Deus está contigo. Declare comigo: eu não vou temer a nada nem a ninguém, porque Deus está comigo. Eu não vou temer a nada e nem a ninguém, porque Deus está comigo. O Senhor deixou bem claro: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, Jeremias, você é uma escolha minha. Foi eu quem te escolhi antes mesmo que você fosse formado no ventre materno. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que Deus te escolheu. E o Senhor hoje te garante: eu estou contigo para te livrar. Pode se levantar quem quiser, pode ter a oposição, meu irmão e minha irmã, para tentar te parar, para tentar te destruir, para tentar anular o que Deus tem contigo. Mas Deus está dizendo: Jeremias, eu e você somos maioria. Eu estou contigo, Ramanto de Candaraia, rasto, para te proteger. Eu estou contigo para te livrar. Eu estou contigo para te guardar. Jeremias e Deus era sempre maioria. Muitos se levantaram como oposição contra ele, mas Deus estava com ele. Você e Deus é maioria.
Pode se levantar quem for contra você. Os de perto podem se levantar contra, os de longe podem se levantar contra, mas Deus está dizendo, nunca esqueça que você tem uma proteção que não é humana. Quando o Senhor, ele vocaciona aqui a Jeremias, ele deixa bem claro, eu estou contigo. Eu estou com você, pode vir o que vier, a luta pode chegar, porque Deus nunca disse a gente que seria fácil. Deus, irmãos, ele não nos isenta das dificuldades, mas ele traz o livramento na dificuldade. Ele traz o livramento na luta. E ele diz para você hoje, eu estou trazendo o livramento. Eu estou fechando cova. Eu estou te protegendo daqueles que poderiam vir para destruir o meu propósito na sua vida. Porque todas as vezes que o Senhor nos chama, irmãos, haverá oposição. E eu vim aqui lhe dizer que é normal o inferno se levantar contra você e se opor ao chamado de Deus na sua vida. É normal haver perseguições. Sabe por quê? Porque você está incomodando o inferno. Se você não estivesse incomodando o inferno, teria alguma coisa errada na tua vida. Se não tivesse perseguição, se não tivesse oposição, se não tivesse batalha espiritual, se não tivesse luta, alguma coisa estaria errada. Mas se tem tudo isso, tem luta, tem adversidade, tem batalha espiritual, é sinal de que você está no caminho certo. E através dessa palavra Deus está dizendo, eu estou contigo, eu estou com você. Pode vir o que vier, pode se levantar quem for como oposição. Tenha certeza de uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te garante que Ele está com você. O Senhor estendeu a mão e tocou os lábios de Jeremias, tocou a boca dele e disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias não falaria de si mesmo, mas Jeremias falaria conforme aquilo que Deus colocasse nos lábios dele. Deus está dizendo, estou colocando as minhas palavras nos teus lábios. Não tenha medo de falar, não tenha medo de abrir tua boca e fazer abaiacandarai como eu te ordenar, falar o que eu te disser, porque eu garanto, irmão, todas as vezes, irmã, que Deus, Ele traz algo para nossa vida e nos manda falar, Ele traz a garantia daquilo que Ele está ordenando. E hoje Ele está dizendo, eu coloco as minhas palavras na tua boca, eu coloco as minhas palavras nos teus lábios, e eu, o Senhor, é quem falarei através da sua vida. Por isso não tenha medo. Jeremias só precisava, irmãos, estar disponível, porque o restante quem faria era Deus. O que nós precisamos ter é a disponibilidade. Senhor, eu tô aqui, tô disponível. Não sei como é que vai ser, não sei o que eu vou enfrentar, mas de uma coisa eu sei, o Senhor tá cuidando de mim. Essa é a garantia que eu tenho. Irmãos, não tem garantia melhor do que essa. Temos a certeza de que Deus está conosco e que nós somos escolhas de Deus. Chegou uma fase na história de Jeremias, logo no início da vocação dele, que ele se achou incapaz. Existem momentos na minha e na sua vida que nós vamos nos achar incapazes. Isso é normal. Porque no dia que alguém achar que está capacitado, que está apto o suficiente, está fora da posição, está fora da rota, porque deixou de depender. A partir do momento que você depende de Deus, do Espírito Santo, a partir do momento que você tem uma dependência, você nunca vai se sentir capaz. Você nunca vai achar que você é bom, que você é boa o suficiente para cumprir o propósito de Deus. E isso é bom, é porque você entende que não é sobre você. Jeremias entendia, irmãos, que por ele mesmo ele não conseguiria cumprir o chamado de Deus. E ele disse, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Ou seja, eu não tenho a possibilidade, humanamente falando, de viver esta responsabilidade. Humanamente falando, eu não estou apto o suficiente para viver este grande chamado. Talvez é você que entrou aqui pensando, Deus me chamou para uma obra, Deus tem um desígnio na minha vida, mas quando eu olho para mim, eu vejo as minhas imperfeições, eu vejo a minha incapacidade. O Senhor está dizendo, eu não ando conforme aquilo que você contempla, mas eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Cada promessa que eu te fiz, eu vou fazer acontecer, porque eu sou o Senhor que trabalho na tua vida para que eu possa te usar. Eu sou o Senhor que te capacito. A capacitação
capacitação não viria de Jeremias, a capacitação não viria do ser humano, mas a capacitação para Jeremias ia vir de Deus. E assim é na minha e na sua vida. A capacitação vem do Deus dos céus, do Deus Todo-Poderoso, que está capacitando a homens, que está capacitando a mulheres agora, que estão me ouvindo neste exato momento. E o Senhor está dizendo: eu estou contigo. E o Senhor está dizendo: eu sou na tua vida. E eu sou o Senhor que velo sobre a minha palavra para cumprir. Se Deus disse que você vai pregar, você vai pregar. Ai, irmã, mas eu não tenho eloquência, eu não entendo de Bíblia. Quando eu leio, parece que as coisas embaralham na minha mente, as palavras parecem que fogem do meu vocabulário. E Deus está dizendo para você hoje: eu vou te usar, porque a capacitação não é tua, mas é minha. Ah, Deus disse que eu vou até cantar, irmã, mas quando eu vejo as pessoas, a voz parece que falha. Eu acho que eu não tenho essa voz toda. Eu acho que eu não tenho essa capacidade, como Deus disse, de levar o louvor às nações. Deus está dizendo para você: se eu falei, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu te capacito para você ver o meu propósito. Ah, irmã, Deus disse que eu sou um pastor na casa dele, mas eu não consigo me ver como um pastor. Eu não consigo ver realmente esse chamado na minha vida. E Deus está dizendo para você: eu te capacito para você viver aquilo que eu falei, conforme a minha vontade. Porque, irmãos, quando passamos a servir ao Senhor, o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus. Você observa que não foi Jeremias que pediu para ser profeta, mas foi o Senhor que disse: eu te constituí profeta às nações, eu te escolhi. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, eu te consagrei às nações por profeta. Ou seja, Jeremias, ele não estava cumprindo um chamado que ele achou bonitinho, ele escolheu aquele chamado, aquela vocação. Não foi isso, mas a Bíblia vai deixar bem claro que o chamado era de Deus para a vida dele. Foi Deus quem o vocacionou, e através dessa palavra o Espírito Santo, ele fala contigo e ele diz: as palavras são minhas, a vocação é minha e a responsabilidade é minha. Deus se responsabiliza nos detalhes. Ei, homem de Deus e mulher de Deus que tem um chamado, que tem um propósito, porém você se acha incapaz. Deus está dizendo: não é sobre a sua força, mas é sobre o meu chamado, é sobre a minha vocação, é sobre aquilo que eu, o Senhor, resolvi fazer na tua vida. Irmãos, quando Deus resolve fazer algo na vida de um homem, quando Deus resolve fazer algo na vida de uma mulher, as coisas acontecem conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre prevalece, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando Deus, ele manda, quando ele ordena, ele se responsabiliza por nós. No chamado de Jeremias, a gente vê isso de maneira clara. Deus se responsabilizou por ele. Em cada detalhe da história do profeta, havia, irmãos, um propósito de Deus. Deus, quando ele chama, ele diz para você: eu estou contigo. Ou seja, se você cumprir os meus desígnios, se você obedecer às minhas ordens, eu, o Senhor, estarei com você. Aonde você estiver, o que você precisar falar, o que você necessitar, Deus, ele vai estar contigo para trazer para a tua vida. Ele vai abrir a porta, ele vai abrir caminho para você passar. Ele vai colocar as palavras certas nos teus lábios. Foi isso que aconteceu aqui. Eu coloco as palavras certas nos teus lábios. Ou seja, eu, o Senhor, coloco o que você precisa falar. O que você precisar falar, Deus vai colocar nos teus lábios. O que você necessitar na caminhada, Deus vai abrir o caminho, vai abrir a porta para você. Deus está dizendo: eu me responsabilizo nos detalhes quando você aceita a sua vocação. A palavra é essa: aceite sua vocação. Quando você aceita o seu chamado, Deus cuida nos detalhes. Aqui tinha um chamado para Jeremias. Ele foi vocacionado pelo próprio Deus. Não tem para onde você correr, não tem como você voltar atrás. Deus está dizendo: eu te vocacionei. Eu te escolhi. E quando eu escolho, ninguém pode anular. Quando eu escolho, ninguém pode revogar ou até mesmo questionar. Você não é escolha humana. Jeremias não foi escolhido pelo homem. Jeremias não foi constituído profeta às nações pelos homens, não. Foi o próprio Deus quem estava responsável pelo chamado dele. Hoje Deus diz para você: eu sou Deus que sou responsável por você, pelo teu chamado. Eu sou Deus que me responsabilizo nos detalhes
detalhes pela sua vida. Eu vejo Deus, irmão, se responsabilizando por homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que tem um chamado, mas estava com medo de cumprir desígnio, mas estava com medo de cumprir o chamado, mas estava com medo de fazer o que Deus estava direcionando. E através dessa palavra, Deus está dizendo: não tenha medo. Através dessa palavra, Deus está dizendo: não temas, pois eu sou maior. Não temas, pois eu me responsabilizo. Não temas, porque você é uma escolha minha. Declare comigo: eu sou uma escolha de Deus, não sou a escolha dos homens. Eu sou uma escolha de Deus, não sou uma escolha dos homens. Aqui eu vejo um abraço de Deus em Jeremias. Aqui eu vejo Deus dizendo para ele: eu me responsabilizo por você, eu te protejo. Não temas diante deles. Quem se levantar contra você, não tenha medo, porque eu estou contigo como um pai para te proteger, para te guardar. E hoje Deus diz para você: podem até se levantar oposição no teu caminho, podem até se levantar pessoas contra o propósito de Deus na sua história, mas Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou contigo para te dar o livramento. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, te escolhi. Quando eu escolho, quando eu chamo, eu capacito e eu garanto, diz o Senhor. Deus está contigo como ele esteve com Jeremias. Não tenha medo, cumpra o teu chamado, cumpra os propósitos de Deus para a tua vida, pois o nome dele será glorificado na tua história. Declare comigo: eu vou cumprir os propósitos de Deus na minha vida, porque eu sei que ele vai glorificar o nome dele na minha história. Quando nós, irmãos, fazemos a nossa parte, Deus, ele faz a dele. Deus trabalha de maneira especial. Por isso, confie que Deus, ele vai trabalhar por você. Confie que Deus está no controle. Confie que Deus vai te proteger. O que você precisar, ele vai trazer para a sua vida. O que Jeremias precisava fazer era aceitar a vocação e crer que Deus estava com ele. E é isso que você precisa fazer. Não fuja do chamado, não fuja do propósito, não fuja do que Deus tem com você, pois ele é contigo e ele te vocacionou para uma grande obra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque não somos escolhas dos homens, mas somos tua escolha. O Senhor deixou bem claro aqui na vocação de Jeremias que não era para ele temer, porque o Senhor estaria com ele, Pai. A vocação dele não era humana. O teu filho, a tua filha não tem que temer, porque o chamado, a vocação é dos céus. E quando o céu chama e nós atendemos, o Senhor se responsabiliza nos detalhes. Iramante, o derrasto candaraia. Eu vejo o Senhor se responsabilizando nos detalhes por homens e por mulheres que estão me ouvindo agora, meu Pai. Vai capacitando, vai fortalecendo, vai abrindo a porta para que os teus filhos possam cumprir a vocação, possam cumprir o chamado com excelência, como Jeremias cumpriu. Aqui ele não temeu, mas o Senhor estava com ele, ele aceitou aquilo que o Senhor designou para a vida dele. Que os teus filhos não fiquem temendo, dando lugar ao medo, mas que aceitem o teu propósito, mas que aceitem o teu chamado. Pai, Jeremias se achou incapaz. Tem homens e mulheres aqui se achando incapaz, mas o Senhor está dizendo: eu te capacito, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo, eu te animo. Oh, Senhor, nos ergue, Pai, para fazermos a tua vontade, para fazermos aquilo que o Senhor designou da nossa história, Pai, para a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. Pai, que da mesma forma que o Senhor esteve com Jeremias, o Senhor esteja com teu filho, com a tua filha, e que o teu nome seja glorificado de maneira especial na história dele. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Pai, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram,
passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visto de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho, para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que o Senhor esteve com Jeremias, Ele está contigo. E Ele diz para você, o seu chamado, aquilo que eu tenho contigo, a tua vocação, sou eu, o Senhor, quem vou te capacitar para você vivenciar. Sou eu, o Senhor, quem estarei contigo para te livrar dos teus inimigos, para abrir caminho para você passar. Só aceite o que Deus tem contigo, pois Deus se responsabilizará por ti nos detalhes. Só aceite o teu chamado. Faça como Jeremias, viva o propósito de Deus, porque Deus vai estar contigo por onde quer que você andar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Aceite teu chamado. Que Deus te abençoe.